Gostaria que a igreja abrisse a Bíblia comigo em Filipenses, capítulo 3. Nós iremos fazer a leitura. Eu irei fazer a leitura do capítulo 3 ao verso 1 ao verso 11. Filipenses, capítulo 3, verso 1 ao verso 11. Nós iremos falar sobre somente pela fé, a doutrina da justificação pela fé, com base nesse texto. Amém? Então, assim diz a palavra do Senhor, a verdadeira justiça. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus. Em vez de confiarmos na carne, é verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquele que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado por mais esse momento onde vamos meditar na sua palavra, Senhor. E peço a Ti, Deus, que nos ajude a compreender e a aplicar, Senhor, essa doutrina em nossos corações. Nos ajude, Deus, a compreender essa verdade e torná-la viva, Deus, em nossos corações, manifestando ela em nossas vidas. Senhor, me ajude nesse momento. Me auxilie, Senhor, porque sem Ti não podemos. Sem o Senhor, não somos capazes, ó Pai. No nome de Jesus. Amém. Eu perdi as contas de quantas vezes eu, conversando com meu pai, ele disse para mim, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo, não ande por esse caminho. Mas eu também perdi a conta das vezes que ele disse para mim, olha, eu te avisei, hein? Eu te falei, você não deu ouvido. E isso manifesta o amor que meu pai tem por mim e assim manifesta o amor dos nossos pais para conosco. Né? No cuidado, ao nos avisar das coisas que devemos evitar, dos perigos que devemos evitar. E a vida, ela é uma jornada, ela é uma caminhada. Né? E os pais, nossos pais, né, caminharam ela por mais tempo que nós, obviamente. Sendo assim, passaram por situações, passaram por momentos e que levaram eles a sofrer, ou eles viram outras pessoas sofrendo por causa disso. E aí vai nos avisar, cuidado, cuidado com esse caminho que você está seguindo. E a gente vê esse amor paterno, esse amor pastoral de Paulo para com a igreja de Filipenses. Porque a igreja de Filipenses, é uma igreja na qual, uma carta que estou lidando com vocês, eles não tinham um problema, a justificação pela fé não era um problema doutrinário para a igreja de Filipenses. Mas mesmo assim, Paulo, que já teve que tratar com a igreja da Galácia, que já teve que tratar com a igreja de Coríntios, sobre essa doutrina e com os problemas que causam ao não reconhecer ela como verdade, Paulo, com esse amor paternal, pastoral, vai dizer à igreja de Filipenses, cuidado. E
E ele aqui, ele fala cuidado 3 vezes de forma incisiva. Não é uma bronca. Não é algo, não é uma correção. Ele não está corrigindo a igreja de Filipenses, mas ele está alertando. Porque o amor de um pai para com o filho se manifesta quando você aconselha ele a caminhar nos caminhos do Senhor. Então, o amor de Paulo por essa igreja, e eu já disse para vocês que esta carta é uma carta extremamente emocional, e a gente vê isso no verso 2, porque aqui Paulo está sendo extremamente emotivo. Ele está alertando de forma bem emotiva esta igreja. Pensa um pai ao dizer para um filho de algo bem, pensa algo bem duro aqui, olha, cuidado com esses amigos que vai te levar para o crime, sabe? O tom de voz forte, alto, porque você está olhando para que o caminho que ele está levando é um caminho ruim. É essa maneira como Paulo está falando com a igreja de Filipenses. Cuidado, cuidado com os cães, cuidado com os falsos mestres, cuidado com a falsa circuncisão, cuidado. É um alerta incisivo de Paulo para a igreja de Filipenses. E escolhi esse texto porque sei que isso não é um problema para nós. Não é um problema para nós a doutrina da justificação pela fé. Mas ao mesmo tempo que não é para nós um problema, ao mesmo tempo que a gente confessa, vou mostrar hoje no sermão, lá na confissão de Westminster, é uma confissão que a gente confessa, está ali, nós devemos confessar ela. Quando você se torna membro, você sabe disso. Mas ao mesmo tempo que ela é uma doutrina basilar da nossa igreja, ao mesmo tempo nós devemos ter cuidado. Cuidado. Cuidado com os falsos mestres. Cuidado com a falsa circuncisão. E a gente vai entender melhor o que se trata. Então, Paulo, alguém que já passou por isso, e ele vai deixar claro isso na carta, que em um determinado momento, ele era alguém que confiava na sua própria carne, mas a ter um encontro com Deus, ele percebeu, ao ter um encontro com Cristo, ele percebeu, ele entendeu, pela fé, pela graça de Deus, que há um único caminho, que há uma única verdade, que somente em Cristo há verdade, somente em Cristo há vida, somente em Cristo há salvação. Ao entender isso, ele vai fazer essa alerta à igreja de Filipenses. Mas eu também te pergunto, a sua fé está realmente em Cristo? Ou ainda você deposita fé em si mesmo? E a gente vai entender e compreender isso ao passar, a gente vai estudar, vai olhando aqui para a carta, ok? Então, verso 2, ele vai dizer, cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. De quem Paulo está falando? Paulo está falando dos judaizantes. Eram judeus que passaram a crer em Cristo, que olharam para Cristo e dizem, não, realmente, ele é o Messias, mas ao mesmo tempo, eles não queriam abandonar a observação da lei. Lá em Atos, capítulo 15, verso 1, Atos, capítulo 15, verso 1, vai dizer assim, alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos, se vocês não forem circuncidados, segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Então, esses irmãos, esses judeus, eles dizem, ok, realmente Cristo é o Messias, mas olha, se vocês não fizerem a circuncisão, vocês não podem ser salvos. Eles estavam adicionando um requisito, eles estavam adicionando uma obra para aquilo que não precisava mais. Cristo morreu em nosso lugar. Cristo pagou a dívida que nós tínhamos diante de Deus. Mas esses judeus, eles estavam olhando, não, nós temos aqui alguns ritos que nós devemos ainda cumprir. Sendo assim, é contra esses que Paulo está dizendo aqui aos filipenses. Ele está dizendo, olha, vocês precisam tomar cuidado com esses. Porque esses acreditam que a fé em Cristo não era suficiente. Eles acreditavam que a fé era necessário acrescentar algo a essa fé. E essa heresia já tinha, como eu disse a vocês, causado grandes problemas às outras igrejas. E aí Paulo vai, aqui no verso 2, ele diz, cuidado com a falsa circuncisão, e aí ele continua,
porque nós é que somos a circuncisão. Paulo, ele está fazendo um trocadilho aqui, porque ao dizer cuidado com a falsa circuncisão, ele está dizendo, e aqueles que estão ouvindo ele, está entendendo isso, cuidado com a falsa mutilação da carne. Então, Paulo, ele está dizendo que a circuncisão aqui, entenda, era apenas cortar a carne. Era apenas fazer algo que o homem poderia fazer, cortar a carne. Mas ao dizer, porque nós somos a circuncisão, o grande problema aqui é como você identifica o povo de Deus. Para esses judeus aqui, como que você identificava que alguém era povo de Deus? Como que uma pessoa entrava para o povo de Deus? Era por meio de uma obra na carne. Era cortando a carne. Quando ele fala, cuidado com os cães, é porque os judeus, eles chamavam os gentios de cães, por causa da impureza. Mas Paulo está invertendo o jogo. Ele está dizendo, olha, vocês que são impuros, ao confiar na obra que vocês estão fazendo na carne, vocês são como os gentios que adoram outros ídolos. Vocês que são impuros. E nós que somos a circuncisão, nós que somos o verdadeiro povo de Deus. E aí eu queria que você abrisse sua Bíblia em Romanos, capítulo 2, verso 28 e 29, que a gente vai entender mais ou menos o que Paulo está querendo dizer. Diz assim, Romanos 2, verso 28 e 29. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, e nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Perceba o que ele fala no verso 29. Porém, judeu é aquele que o é interiormente. Então, se trata de identidade. O povo de Deus, o verdadeiro judeu, como Paulo fala aqui aos romanos, é aquele que teve o coração transformado por Deus. É aquele que recebeu a graça de Deus em seus corações. A porta da igreja não pertence ao homem. A porta da igreja pertence apenas a Deus. A igreja não possui donos humanos. A igreja possui um dono só. Aquele que comprou na cruz de Cristo. Paulo está dizendo a estes, olha, aquilo que vocês estão fazendo representa nada. Porque aquilo que é verdadeiro é aquilo que Deus pode fazer num coração do homem. Apenas Deus pertence à salvação. Apenas Deus pode transformar um homem. Apenas Deus pode dar vida a alguém. Como a gente leu em Efésios, antes estávamos mortos em delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. É Ele que dá a vida, é Ele que pertence à salvação. Por isso, o alerta incisivo de Paulo. Por isso, o alerta incisivo dele ao dizer à igreja de Filipenses, cuidado. Cuidado. Porque apenas a Deus pertence a salvação. Então, ele está aqui fazendo esse trocadilho de falsa circuncisão e verdadeira circuncisão. Ixi, peraí, aqui. Meu tablet bugou. Vamos lá. Sendo assim, ele muda deliberadamente a ideia do que é ser povo de Deus. Porque ser povo de Deus é ser alguém que foi alcançado por Deus. Portanto, irmãos, a verdadeira circuncisão, ela não é física, mas ela é espiritual e ela é realizada pelo Espírito de Deus. Olha aqui, diz no verso 8 e 9 de Filipenses. Verso 8 e 9, né? Verso 8 a partir do ponto B. Por causa dele perdi todas as coisas e os considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele,
não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé. Então, essa justiça é uma justiça que não procede da observação da lei, mas procede de Deus. É Deus quem dá a fé. É Deus que providenciou a justiça que a gente precisa. É Deus que providenciou a justiça que a gente precisa. Sendo assim, ele continua com um trocadilho. No verso 3, ele vai dizer que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus. Os judeus, eles estavam achando que serviam ao Senhor cortando a carne. Mas a verdadeira adoração, e aqui não no sentido de culto, de estar juntos, reunidos, como nós estamos aqui, mas aqui é no sentido de serviço. Aqui é no sentido daquilo que a gente faz diariamente com a nossa vida. Ele vai dizer, olha, eles acham que servem, eles acham que cultuam, porque eles confiam na carne, mas o verdadeiro serviço, a verdadeira adoração, ela é feita por meio do Espírito de Deus. Ela é algo espiritual. Ela é algo que é feito, é operado por meio da graça de Deus em nossos corações. Sendo assim, esses judeus, eles possuíam uma identidade que era falsa. A sua fé era falsa. Porque eles criam apenas na sombra. A interpretação que eles tinham do Antigo Testamento era falsa. O Antigo Testamento é a verdade de Deus. E o Antigo Testamento aponta para aquilo que Cristo fez na cruz. Eles ficaram apenas com a sombra. Você não consegue abraçar a sombra. Você não consegue se relacionar com a sombra. Porque a sombra, ela é apenas uma sombra. Eles estavam baseando a sua vida e a sua segurança da vida numa sombra. Sendo assim, como a sua fé era falsa, a sua religião e tudo que eles faziam também era falsa. Esses judeus viviam uma vida de falsidade, uma vida de falsa segurança. Perceba-se. Vou ficar mais claro. E ele usa o termo bancário aqui para dizer que para ele tudo era perda. Você tem uma dívida, ok? Uma dívida alta, entendeu? E aí, mas você sabe que tem dinheiro na conta. Você está tranquilo? Pode ser R$1 milhão. Você está extremamente tranquilo. Vai debitar lá, está tranquilo. Mas imagine que você tem uma dívida muito alta. Mas você não tem dinheiro nenhum na conta. Você vai passar a fazer o quê? Correr atrás. Você vai trabalhar para pagar essa conta. Sem Cristo, essa conta um dia vai chegar. E você não vai ter saldo para quitar essa conta. Quando alguém confia em suas próprias obras, é saber que ele tem uma dívida muito alta. Mas não há trabalho nenhum, irmãos, que você possa fazer. Não há dinheiro nenhum que você possa ter. Você pode ter 300 milhões de vidas para tentar pagar, mas você não vai conseguir pagar. A dívida vai chegar. E um dia você vai experimentar a ira de Deus, porque Ele vai quitar essa dívida. Mas em Cristo, Ele pagou essa dívida. A dívida do pecado, o saldo do pecado, a morte, a inimizade contra Deus. Jesus pagou essa dívida na cruz. Sendo assim, muda a minha relação com Deus, porque a minha relação com Deus não é mais de um devedor, não é mais de fazer algo para quitar uma dívida perante a Ele, mas a minha relação com Deus passa a ser de alguém que é grato, porque diante dele possui uma dívida muito alta, mas agora não possui mais. Não porque essa dívida foi extirpada, sumiu.
Ela não sumiu, ela foi paga. Ela foi paga. Ela foi paga na cruz. Ela foi paga na cruz. Por isso, nós nos gloriamos em Cristo. É interessante porque na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 14, que fala sobre a fé salvadora, no capítulo 1 mesmo, no trecho 1 da Confissão, vai dizer que a graça da fé, pela qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação das suas almas, é a obra que o Espírito de Cristo faz nos corações deles, e é ordinariamente operada pelo ministério da palavra, por esse ministério, bem como pela administração dos sacramentos e pela oração, ela é aumentada e fortalecida. A graça da fé. Em Efésios, capítulo 1, verso 17, verso 18, vai dizer o seguinte: Paulo está orando pela igreja de Éfeso, ele vai falar o seguinte: peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Peço que ele ilumine os olhos. Ninguém pode chegar a Deus pelo conhecimento, pelo estudo. Um homem sem Deus pode conhecer a Bíblia melhor do que eu e você, mas ele não conhece o Cristo verdadeiramente. Ele pode compreender a lógica de como as coisas funcionam, mas ele não descansa em Cristo Jesus. Uma coisa é você entender, uma coisa é você compreender, e todos nós precisamos compreender e estudar e meditar na palavra, porque como a confissão de fé fala, a nossa fé aumenta ao ponto de que somos, ele vai dizer, como pela administração dos sacramentos, pela oração e pelo ministério da palavra, ela é aumentada e fortalecida. Nós precisamos estudar, nós precisamos compreender melhor a nossa fé, para que a nossa fé possa ser mais madura e mais segura em Cristo. Mas ela só pode ser dada pela operação de Cristo Jesus em nossos corações, pela operação do Espírito Santo em nossos corações. E isso é motivo de oração para Paulo. Ele ora: Senhor, abra o coração deles. E essa deve ser a nossa oração para os nossos entes queridos, para os nossos familiares, para os nossos amigos. Senhor, abra o coração do meu filho, abra o coração do meu esposo, abra o coração do meu amigo, para que ele possa enxergar a verdade como ela é, como um dia Paulo viu. Paulo viu o nosso Senhor. E diante dele se prostrou. Diante dele, ele viu que tudo aquilo que ele colocava como ganho, ele viu como perda. Porque é assim todo aquele que se coloca diante de Deus. Porque é assim todo aquele que vê verdadeiramente a Cristo. Quem vê verdadeiramente a Cristo não se coloca como alguém que é digno de alguma coisa. Sendo assim, irmãos, por isso, nós devemos nos gloriar em Cristo Jesus, aquele que nos salvou. R.C. Sproul vai dizer que, portanto, a fé é uma manifestação da graça de Deus. Em palavras simples, aqueles que são salvos, esses são capacitados ou habilitados a crer até o fim para a salvação de sua alma. A fé não é vista como realização do espírito humano. A fé não é uma obra do espírito humano, como a gente vai ver em Efésios também. Capítulo 2, verso 8, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isto não vem de vocês. E isto não vem de vocês. Isto é dom de Deus, é um presente de Deus. Pois somos feituras deles, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. A fé é um dom de Deus. A fé é um presente de Deus. Paulo, aqui em Filipenses ainda, no verso 7,
ele vai dizer então o seguinte: mas o que para mim era, 3, verso 7, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. E no verso 8 ele vai dizer: na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Ele usa a palavra aqui, considero, 2 vezes. A primeira vez que ele fala considero, ele está olhando para o determinado momento que ele foi salvo. No momento que Paulo foi salvo, ele olha para ele mesmo, ele olha para tudo aquilo que ele se achava ser digno de alguma coisa, e ele fala: olha, tudo isso era perda. Todas as minhas boas obras, a minha herança, o nome, aquilo que eu carregava como algo que me dava dignidade diante de Deus, é perda. Mas, quando ele cita de novo, na verdade, considero tudo como perda, no verso 8, ele está olhando para o teu presente. E isso é importante, porque algumas pessoas vão dizer o seguinte: ok, você foi salvo, Deus te perdoou, mas agora você tem que conquistar você tem que fazer algumas obras para que isso seja colocado como justiça. E Paulo está dizendo: não. No determinado momento que eu fui salvo, eu considerei tudo como perda. Mas dia a dia, todas as minhas obras, dia a dia, tudo aquilo que eu faço, as minhas orações, vir ao culto, amar o próximo, todos aqueles meus atos de bondade e de misericórdia, tudo isso também é perda. Tudo isso também não representa nada. Alguns vão dizer: não, você precisa fazer as coisas ainda para ser salvo. Paulo está dizendo: não, a minha dívida foi paga no momento que eu vi a Cristo Jesus. A minha dívida foi paga no momento que eu reconheci a Ele como meu Senhor. E daquele momento em diante, toda a minha dívida, que eu, realmente, nós somos pecadores e todos os dias vamos pecar contra Deus, mas também todas essas pequenas dívidas que você faz, a partir do momento que você foi salvo, ela também já foi paga. Ela também já foi paga. Você já foi justificado pelos pecados que você cometeu e pelos pecados que você vai cometer. É dom de Deus. A fé é um dom de Deus. Sendo assim, por mais que você faça as coisas, você não pode se sentir digno de algo. Porque a sua dívida foi paga. É graça, irmãos. É a graça de Deus para conosco. Mas a falsa fé, ela é manifestada. Ela também é manifestada. A falsa fé, ela não confia no sacrifício de Cristo, mas ela confia no próprio desempenho. Paulo vai dizer: não confiamos na carne. Mas você tem confiado ainda em si mesmo? A falsa fé é autoconfiança disfarçada de espiritualidade. Ela acredita que o esforço pessoal, a disciplina e o bom comportamento são suficientes para conquistar o favor de Deus. Uma igreja, irmãos, marcada por uma fé falsa, ela busca transformação sem Deus. Ela busca uma transformação marcada pelo próprio esforço. Ela tem dificuldade de descansar no seu Senhor. Uma igreja marcada por ativismo. Uma igreja marcada pela busca da performance. Eu vou dizer que alguns chegam a cobrar a Deus de algo porque confia em seu próprio esforço. Alguns vão colocar Deus como devedor. Isso é uma fé falsa. Porque diante daquilo que Deus nos deu, nunca vamos nos ver como alguém digno de algo. O Evangelho não é sobre o que você entrega. O Evangelho não é sobre aquilo que você pode fazer. O Evangelho não é sobre aquilo que você pode fazer para Jesus. O Evangelho não é sobre a sua vida gasta para as coisas a fim de ganhar algum crédito. O Evangelho
é sobre aquilo que Deus entregou na cruz por nós. A falsa fé, irmãos, ela valoriza mais o rito do que o relacionamento com Deus. Assim eram os judeus. Eles confiavam mais nos ritos, eles confiavam mais na aparência daquilo que eles estão fazendo, do que no relacionamento real com Deus. Você pode se apegar a uma vida da igreja, você pode se apegar a uma vida de cargo, uma vida de costume, mas se no seu dia a dia não está marcado um relacionamento com Ele, uma necessidade de orar, uma necessidade de se dobrar diante dEle, de buscar a Ele, é uma fé falsa. Você está se apegando a uma religiosidade de aparências, mas a fé verdadeira, ela é marcada em uma necessidade no coração do homem, numa necessidade de buscar a Ele. Nós conseguimos produzir, irmãos, homenzinhos, robozinhos, que vão fazer determinadas coisas da maneira como nós queremos, da maneira como nós achamos que é ser correto, mas ninguém pode colocar no coração do homem uma vontade por Deus. Ninguém pode colocar no coração do homem um senso de que ele é servo, como o próprio Paulo vai falar: o Senhor é meu Senhor, Ele é meu Senhor, eu não vivo mais para mim mesmo. É possível sim, você viver uma vida para a igreja e ao mesmo tempo uma vida para você mesmo. Isso é uma falsa fé, isso não é uma fé dada por Deus. A falsa fé pode ser zelosa, irmãos. Paulo era zeloso, ele vai dizer à igreja de Filipenses, quanto ao zelo perseguidor da igreja. A falsa fé gera um falso zelo, ao ponto de que você pode ferir pessoas por causa da sua fé. Ao ponto de que você levanta a espada, como Pedro fez, e cortou a orelha do outro soldado, movido por uma fé que ainda não era verdadeira, um zelo que era falso. A falsa fé pode nos levar a ferir e a cometer atrocidades. Cuidado com a fé que produz arrogância e não compaixão. O zelo, irmãos, que não nasce de um amor ao próximo, de um amor a Deus, é apenas vaidade. A falsa fé confunde moralidade com salvação. E isso é um problema que a gente enfrenta, por exemplo, no nosso país com a nova direita. Achar que você defender determinados valores, achar que você defender determinadas crenças te faz crente. Que bom que há pessoas que defendem valores como a gente, mas isso não faz dessa pessoa um cristão. Não faz dessa pessoa um crente. A falsa fé não necessariamente nega a Cristo. Esses judeus não negaram a Cristo, mas eles estavam adicionando algo. Eles não colocaram Cristo como o centro. Eles tentaram acrescentar a velha vida, mas Cristo não é um complemento da nossa vida. Ele é tudo. Ele é tudo. Sendo assim, a falsa fé confia na própria justiça, não na de Deus. Como ele vai dizer no verso 9, não tenho justiça própria, mas aquela que é mediante a fé em Cristo. A verdadeira justiça procede de Deus, irmãos. Procede de Deus. Para concluir, Lutero escreveu uma seguinte frase: a justificação pela fé é o artigo pela qual a igreja permanece ou cai, e o coração pela qual o cristão vive em alegria diante de Deus. É interessante porque em Filipenses, nesse trecho que a gente leu, tem duas ordens de Paulo para a igreja. Uma é aquela que a gente está tratando até esse momento: cuidado. Nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos ter cuidado para que essa doutrina, ela não seja apenas a doutrina que a gente defende, mas uma doutrina que é real, que se manifesta em nossas vidas.
Porque quando uma igreja deturpa a doutrina da justificação pela fé, o evangelho vira uma ideologia. O serviço vira um mero ativismo. O amor vira um controle. O mundo está cheio de igrejas ritualistas, cheias de igrejas que se apegam à tradição, e nós também nos apegamos à nossa tradição. Isso não necessariamente é algo ruim. Mas o que é ruim é a gente colocar ela no centro. Alguns estão vivendo pelas aparências, mas nós não devemos viver pelas aparências. E o mundo está cheio de igrejas que vivem pelas aparências. O mundo está cheio de igrejas que gloriam de seus números, que se gloriam das suas arrecadações, que se gloriam de suas obras, até obras de caridade, mas mortas, porque abandonaram a Cristo como centro. E Lutero, ele está falando, olha, essa doutrina é pela qual a igreja permanece. Para que essa igreja permaneça, ela deve entender que a fé é um dom de Deus, que a obra que Deus... Quando Deus traz alguém, sim, Ele usou você. Sim, Ele está usando essa igreja. Mas foi Deus que trouxe alguém. Foi Deus que reuniu este povo aqui neste lugar. Sim, Ele nos usou. Sim, Ele está usando a igreja da Lapa para plantar essa igreja. Mas perceba-se, é Deus no centro. Nós somos apenas servos deles nessa obra. Mas é Deus que está fazendo, porque tudo é graça. Mas a segunda ordem que Paulo faz a essa igreja é: alegrem-se. Quanto mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. E é interessante, porque por mais que falte dinheiro, e olha, Paulo está dizendo alegre-se para uma igreja que está passando por um momento de perseguição. Paulo está dizendo para esses irmãos, alegrem-se, para os irmãos que estão sendo perseguidos. Paulo está falando, alegrem-se, para pessoas que estão vendo seus amigos, seus entes queridos, sendo mortos por crer em Cristo Jesus. Como assim Paulo vai falar, alegrem-se? Como Paulo tem a coragem de dizer para uma igreja que passa por perseguição, que passa por problemas, pessoas que estão perdendo o emprego pela fé que tem em Cristo, como Paulo tem a ousadia de dizer, alegrem-se? Porque Cristo é o nosso maior tesouro. Por mais que falte dinheiro, por mais que falte saúde, por mais que haja falta de liberdade no nosso país, por mais que haja perseguição, por mais que nossos irmãos sejam mortos, como estão sendo mortos na Nigéria, por mais que você veja seus filhos sendo mortos, como pessoas, como mártires, viram seus próprios filhos sendo mortos, se alegrem-se. Quando nós cremos que a graça de Deus, que a fé é um dom, é um presente, é algo que foi dado por Ele, irmãos, nada pode nos tirar a nossa alegria do Senhor. Porque mesmo em momentos difíceis, como essa igreja vive, Paulo fala a eles, vocês têm uma razão para se alegrar, vocês têm uma razão para cantar, vocês têm uma razão para descansar, porque a nossa segurança não está em nossas mãos, porque a nossa segurança não está naquilo que eu posso fazer, porque a nossa segurança não está em aquilo que eu posso criar. A nossa segurança, irmãos, não está em nada do que o homem pode construir. Por isso, então, alegrem-se. A doutrina da justificação pela fé, ela é motivo de canto, ela é motivo de alegria, ela é motivo de regozijo, porque nós nos gloriamos em Cristo. Cristo é tudo. Cristo é tudo. Sem Cristo nós não temos nada. Paulo percebeu isso. Paulo percebeu isso. Porque ele vai dizer, se alguém pode confiar na carne, eu posso. Porque eu sou hebreu dos hebreus. Eu fui circuncidado, eu cumpri com tudo que tinha que cumprir.
Mas quando ele olha para Cristo, ele vê um miserável, ele vê um pecador, ele se vê alguém que tem uma dívida enorme, que não pode pagar, mas Cristo pagou ela nessa cruz. E não só isso, ele ressuscitou ao terceiro dia, por isso ele vai dizer, o que eu quero então? O que nos motiva então? O que nos motiva a viver uma vida em santidade? O que nos motiva de viver uma vida para Ele? É o que perguntaram. É o que ele vai responder em Romanos. Já que eu não preciso viver uma vida em santidade para ser salvo, então o que nos motiva? O que nos motiva é que você saiu de inimigo para filho. E como filho, você ama seu pai. E como filho, você quer agradá-lo. E como filho, você é grato por tudo que ele fez por você. Sendo assim, a nossa busca pela santidade, ela é marca de um coração grato, de um coração rendido. Sendo assim, irmãos, não há motivo para ansiedade diante de Deus. Sendo assim, irmãos, não há motivo para orgulho espiritual e se achar melhor que o outro. Sendo assim, irmãos, não há motivo para comparar. Não há motivo para divisão, porque nós somos unidos em Cristo. Sendo assim, não há motivo para falta de amor, hipocrisia, porque diante dele, todos nós fomos salvos. Simplesmente pelo trabalho feito pelo nosso Deus que é trino. Porque aquele que nos chamou é aquele também que nos justificou. É aquele que nos chamou, é aquele que enviou seu Filho para a cruz. É aquele que nos chamou, é aquele que enviou o Espírito Santo para consolar nosso coração dia a dia. Aquele que nos chamou, é aquele que enviou o Espírito Santo para tocar no teu coração, para tocar no meu coração. E eu termino dizendo uma paráfrase de Santo Agostinho, que vai dizer na sua confissão, no livro As Confissões, eu não posso agradar a Deus sem que o próprio Deus me conceda agradá-lo. Até para viver uma vida em santidade, nós precisamos do nosso Senhor. Que a nossa vida seja marcada de vigilância. Porque quando Paulo fala cuidado, ele está falando de vigiar. Ele está falando, como se ele estivesse falando para um soldado que está pernoitando, olhando ao redor, para que quando haja um inimigo ele possa alertar. Ele está falando de vigiar. Portanto, vigie. Vigie a respeito daquilo que você crê. Vigie a respeito da sua própria fé. Segundo, se alegrar. Uma igreja que crê em Cristo, ela é marcada pela alegria nele. E terceiro, irmãos, uma igreja que se prostra diante dele humildemente, pedindo a ele ajuda, para que a gente possa viver uma vida digna de ser chamado filho de Deus. Amém? Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.